Tudo contigo. Bom dia a todos. Hoje o nosso encontro, né? Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga. Hoje nosso encontro vai ser falar sobre o seminário de resistência de força. O grupo ficou um pouco desfalcado, nós tivemos o grupo somente com uma representante, ela teve um problema de saúde, acabou não conseguindo estar apresentando, e aí hoje eu vou estar ministrando, então, esse tópico, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom dia. Dando continuidade, então, aos nossos métodos de treinamento, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resistência de força. Eu sou a professora doutoranda Nanda Silveira Cardoso. A Nanda, não entrou o modo de apresentação. Não? Não. Para mim entrou. Então, segura aí. E agora? Tem um jeito, dá um ESC, sai da apresentação e ao invés de apertar o botão da apresentação, aperta no da esquerda. Eu acho que aí talvez funcione. Não daquele botãozinho de apresentação, à esquerda daquele de apresentação. O livrinho, parece. Não sei. O livrinho? É. Tá. Às vezes funciona desse jeito, não sei porquê. Né? Aí. Foi? Ah, boa. Bom, então, dando continuidade, né, nossos métodos de treinamento de força, hoje o tópico, então, a gente vai ser conversar um pouquinho sobre resistência de força. Eu sou, então, a professora doutoranda Nanda Silveira Cardoso. Então, dentro dos métodos de treinamento de força, nós já falamos sobre força máxima, né, hipertrofia, ali aquela linha tênue que a gente trabalha ali entre as séries um pouco mais curtas, com mais intensidade, entre 90 e 100 para a força máxima, hipertrofia entre 80 a 90 e séries entre 8 a 12 repetições em média. Força rápida, que foi muito bem apresentada pelo grupo da Gabriela, e hoje nós vamos estar, então, abordando, né, um pouquinho sobre os métodos de resistência de força. O que é o conceito, né? O que nos traz à mente quando a gente fala em resistência de força? Seria, então, a capacidade de resistência à fadiga em condições de desempenho prolongado de força, ou seja, uma situação na qual eu tenho que ficar desempenhando uma execução de força por um tempo prolongado e eu vou conseguir manter, então, essa intensidade, essa capacidade de produção de força, apesar daquilo ter que ser sustentado por um longo período ou por um período maior, né, do que a gente tem ali das séries de força máxima ou de força rápida. Eu trouxe um pouco dessas imagens, porque quando a gente fala em resistência de força, vem muito forte, pelo menos para mim, que sou um pouco mais antiga, aquelas aulas de ginástica localizada, né? Então, assim, trabalha resistência de força, vai para uma sala de ginástica localizada. Sim, ela é uma das formas de trabalhar essa resistência de força, tanto de forma localizada, né, em pequenos grupos musculares, quanto em grandes grupos musculares. Mas quando a gente fala em resistência de força, é preciso se compreender isso um pouco além daquela sala de ginástica localizada e entender que ela vai estar sendo realizada em várias modalidades esportivas, né? E aí esse é um conhecimento que a gente tem que ter sobre qual modalidade esportiva a gente pode estar trabalhando em relação a que modalidade está trabalhando, para saber em que momento pode se aplicar isso em relação ao teu período de treinamento, em relação à tua periodização. Então, aqui a gente traz, né, corredores, né, algumas lutas marciais, jogadores de futebol, vão ter momentos que vai ter essa necessidade dessa resistência de força. Não só, né, naquela visão um pouco mais fechada que a gente pode ter da sala de ginástica localizada. Lembrando, então, um pouquinho lá dos tipos de contração, as isométricas, que são aquelas da qual a gente sustenta uma determinada carga por um tempo de força, mas sem uma contração muscular acontecendo, e as contrações concêntricas e excêntricas. Trago de novo, né, e repito um pouquinho isso para mostrar que o treinamento de resistência de força pode ser trabalhado em todos os tipos de contração,
tanto na contração isométrica quanto nas contrações concêntricas e excêntricas. Então, eu preciso entender que esse método, ele é amplo, né? A gente viu ali que na força rápida da Gabi, a isometria era difícil, né? Então, assim, como é que eu vou realizar velocidade se eu tenho um movimento isométrico? Mas, na questão da força resistente, eu tenho a possibilidade de estar trabalhando com com os três tipos de contração. Tanto a resistência de força, quanto força rápida, quanto força máxima barra hipertrofia ali, né, que a gente fica naquela linha tênue, vão gerar adaptações neurais, que são as intramusculares e intermusculares, que o professor abordou ali, né, tanto a nível do músculo, recrutamento das unidades motoras, aumento da sincronização das unidades motoras, quanto intermuscular, a diminuição da ativação dos músculos antagonistas. Então, assim, o corpo, essa funcionalidade, essas adaptações neurais, elas também vão estar acontecendo no treinamento de resistência de força, assim como as adaptações morfológicas, ou seja, adaptações a nível da fibra, né? Um aumento, né? Uma hipertrofia dessa fibra muscular. E a gente vai ver lá no final um artigo que eu trago, que eu até compartilhei já com vocês ali, quem pôde dar uma olhadinha, falando um pouquinho dessa capacidade hipertrófica também nos treinamentos de resistência de força. Então, qual é o objetivo, né? O que leva, então? Quais são as adaptações, então, a esse treinamento de força resistente? Ela visa uma adaptação da função mais oxidativa das fibras de contração rápida. No livro do Carlos Gomes, ele coloca que cargas, até mais ou menos 40% da carga máxima, eu ainda trabalho numa rota mais aeróbica da fibra, mesmo que eu tenha uma resistência aplicada. E cargas acima de 40%, eu já vou estar recrutando fibras do tipo 2. Então, eu passo a recrutar fibras do tipo 2, eu entro numa rota anaeróbica, mas eu tento que essas minhas fibras do tipo 2 sejam capazes de executar funções mais oxidativas, né? Então, essas fibras do tipo 2, elas vão se não modificando, mas vão ganhando características de funções mais oxidativas. Elas são mais eficientes, né, nessa sua funcionalidade. Como, dessa forma, conseguem manter altos níveis de dispêndio de energia, como em situações de tolerância ao lactato, sem perder a sua capacidade, né? Conseguindo lá, como a gente viu no conceito, mantendo a resistência à fadiga, uma situação de fadiga por um tempo prolongado, né, que eu esteja precisando usar esses níveis de força. Como, então, eu vou conseguir treinar, né? Como eu vou conseguir chegar, né, nesse modo de conseguir estar chegando a esse treinamento da resistência de força? A gente viu lá os métodos de força máxima, de força explosiva. Aqui, as intensidades elas vão ser relativamente baixas. Então, se prescreve em torno, acima de 40% da força, né, dessa capacidade máxima de força, que nem a gente falou, para mim conseguir chegar nessas fibras do tipo 2, mas eu vou trabalhar com intensidades que giram em torno de 40% a 60%, podendo gerar ali em torno até 70%, né? 70% a 80%, 70% a 90%, eu já caio ali numa linha mais da hipertrofia. As intensidades, então, elas são relativamente baixas, quando a gente vai pensar numa capacidade máxima de produção de força, e por essa intensidade ser mais baixa, me permite trabalhar com intervalos menores, o que vai me dar pouco descanso e eu já volto para a minha série seguinte. Mas eu também gero um maior número de repetições. Então, eu consigo, por ter uma intensidade relativa de carga mais baixa, eu consigo fazer e executar um número de repetições muito maiores. Esse gráfico aqui traz, então, né, aqueles percentuais da força máxima, e a gente já viu ali, né, que para estar trabalhando força máxima, eu vou estar quase próximo do 100%, enquanto a minha linha de hipertrofia vai estar trabalhando ali entre 80% a 95% da minha capacidade máxima de produção de força. E vejam que a resistência de força, ela já começa, né, já está aqui mais próxima, né, dos 75%, e vai ser trabalhada, então, eu vou conseguir, dependendo do objetivo e do que eu viso no meu treinamento, até 40% da minha capacidade máxima de produção de força, eu já vou estar trabalhando, então, nessa zona onde eu já vou estar numa rota mais anaeróbica, já atingindo as fibras do tipo 2, e aí eu vou poder progredir, então, ali até o entorno de 75% dessa minha capacidade máxima de produção de força.
esse outro quadro aqui nos traz, né, quando a gente faz... Opa! Ficou bem na frente. Então, quando a gente viu ali que a força máxima e a hipertrofia, né, geram, né, trabalha-se em zonas, né, próximo lá do 85%, 100%, a resistência de força está ali entre 40% e 60%, mas aquele gráfico anterior nos mostrou que a gente pode progredir um pouquinho mais, né, chegar ali numa zona tênue ali entre a hipertrofia, né, que se mistura um pouco, né, entre 65% e 75%. O número de repetições que nós tínhamos ali na força máxima, entre 2 e 6, 8 a 12 na hipertrofia, aqui eu já vou para um número de repetições entre 15 a 30 repetições. As séries podem ser, né, na mesma magnitude, mais ou menos na mesma ordem, né, de 1 a 4 aqui em força máxima e hipertrofia. A resistência, por ter um volume maior de repetições, normalmente oscila entre 1 a 3 repetições. Os intervalos, aqui na força máxima, chegava até 2 minutos, 1 minuto e 30. Na resistência de força, eu já tenho uma redução nesse intervalo, né, entre as séries, que varia entre 30 segundos a 1 minuto, e vai depender muito da intensidade da carga que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar prescrevendo, então, qual seria esse meu tempo de recuperação no intervalo ótimo. Quando a gente vai para intervalo de recuperação entre sessões, e ali na força máxima eu vou ter um período que chega até 72 horas, na hipertrofia eu já tenho uma redução para em torno, né, de até 48 horas, e vejam que na resistência de força, né, eu posso estar recuperando relativamente rápido, entre 24 a 36 horas. Isso a gente vai pensar que é um dia e meio, então eu poderia estar treinando com muito mais frequência, né, essa modalidade do que quando a gente vai observar ali as situações de força máxima e hipertrofia. É preciso entender, quando eu vou pensar numa periodização, um macrociclo, né, dentro de uma periodização anual, em que momento eu vou estar entrando, então, com essa fase, né, de treinamento de força. Na maior parte, né, das prescrições, ela entra num período de base. Então, eu começo muitas vezes com um treinamento de resistência, caminho para um treinamento de força máxima e depois, né, vou entendendo os treinamentos mais específicos, às vezes treinamentos de velocidade. Mas eu preciso entender qual o esporte afim, né, que eu estou trabalhando, porque, de repente, a minha fase de período específico possa ser de resistência de força e não de força rápida nem de força máxima. Então, assim como a força máxima pode ser o período específico de um atleta de desempenho de força absoluta, né? Então, tá entendendo qual a modalidade esportiva e entender qual o período, né, que eu vou estar colocando esse tipo de treinamento dentro da minha periodização vai ser importante, né? Porque eu posso estar trabalhando no período de base geral, na qual eu estou ganhando, né, aquela gama ampla, né, de capacidade física do meu atleta, para depois pensar no período de como eu vou transferir essas capacidades físicas para a modalidade em específico, e aí dentro do período específico, mais direcionado para os gestos esportivos da modalidade. Então, ter a compreensão, né, de que modalidade esportiva que eu estou trabalhando vai me fazer entender em qual momento eu vou estar colocando dentro de uma periodização, de um macrociclo anual, o treinamento de força, resistência de força. E aqui, então, eu trago, né, aquele artigo que eu compartilhei com vocês, né, que fala aqui, então, adaptações de hipertrofia e força, quando compara, né, baixas intensidades, baixas cargas com altas cargas, no treinamento de resistência de força. Uma revisão sistemática, ela é publicada no Journal Strength of Condition Research, um ano de 2017. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar, porque eu vi um microfone aberto, fique à vontade. Então, o objetivo desse estudo foi comparar, né, que magnitudes, né, uma revisão sistemática, ela vai buscar artigos que fazem essas comparações entre essas duas situações, entre cargas, né, alta intensidade de carga e baixa intensidade de carga, e comparar quais as diferenças, né? Ela pega os dados médios de desvio padrão e entender, com vários estudos que buscaram essa resposta, qual a magnitude, então, que se teve, então, dessas questões. Quando a gente observa aqui, né, valores relacionados a uma repetição máxima, ou então seja, a carga máxima,
esse diamantezinho aqui, e aqui nós vamos ter a favor dos estudos, aqui todos os estudos que foram utilizados para essa análise, aqui como foram os resultados, e aqui a gente vai ver, para esse lado da linha do 0 para cá, seria favorável aos treinamentos de carga de baixa carga. E da linha do 0 para cá, favoráveis às altas cargas. E a gente vai ver, quando a gente vai falar da capacidade máxima de força, os estudos, os sujeitos, né? Vamos dizer assim, que esses estudos avaliaram. Então, assim, os treinamentos que utilizaram altas cargas apresentaram níveis significativos de ganho de força de um RM, quando comparado aos treinamentos de baixa carga. Esse gráfico aqui ao lado, ele mostra a capacidade de produção de força isométrica. E aí aqui vocês observem que a linha do 0, ela é uma linha... Então, assim, o nosso triângulozinho aqui, o nosso diamante, ele cruza um pouquinho a linha do 0. A gente vê que tem uma tendência favorável ao treinamento de alta carga em relação a baixas cargas, mas não há uma diferença significativa, tá? Então, assim, quando a gente foi olhar ali a capacidade de produção máxima após um período de treinamento, foi significativo para altas cargas. Mas quando foi ver relação da força isométrica, já mostrou não haver diferenças. E aqui eu trago, eu acho que o dado talvez mais que chame mais atenção, que mostra em relação à hipertrofia muscular. E aí, aqui observem, né, que se ali nos dados da isometria tinha uma tendência ao treinamento de alta carga, aqui, em relação à hipertrofia, o nosso triângulo cruza exatamente na linha do 0, mostrando que tanto os treinamentos com baixas cargas quanto com altas cargas, e saliento que eles foram executados até a falha concêntrica, tanto os treinamentos de alta carga quanto de baixa cargas, eles não mostraram diferenças significativas, né, entre os dois métodos de treinamento. A gente, numa das aulas, alguém perguntou ali, né, sobre a capacidade hipertrófica do treinamento de resistência, resistência de força, a gente tende ainda a dizer que ele é aquém, né, quando a gente vai pensar numa situação de um treino voltado para hipertrofia ou voltado para força máxima. E esse estudo aqui, né, nos gera, né, no mínimo, ponto de interrogação, né, que nos traz uma evidência concreta, né, um estudo robusto, que nos mostra que, se levado até a falha concêntrica, né, eles são muito semelhantes. Esse estudo, quando tu vai esmiuçar ele ali, se vocês quiserem, vocês vão observar que os treinamentos de baixo tem até uma série de 100 repetições, então devem trabalhar com uma capacidade de força máxima percentual ali extremamente baixa, séries com 60 repetições, e aquelas, né, alguns estudos com os treinamentos um pouco mais tradicionais que a gente vê, 15, 30 repetições. Enquanto as altas cargas oscilou ali entre 4 a 12 repetições e cargas no entorno de 80% de um RM, ou 8 a 12 repetições máximas. Prof, então, ou eram o que é considerado uma carga alta e o que é considerado uma carga baixa? Porque é meio relativo, né? Então, os estudos com carga, as cargas altas descritas ali foi isso. Então, assim, séries, 12 repetições, ou prescrita até 12 repetições. Alguns mais, alguns menos, mas nenhum mais que 12 repetições. Ou baseado no percentual do 1RM, 80%, ou 8 a 12 repetições máximas. Então, assim, um ajuste de carga até que faça aquelas 12 repetições, chegando à falha concêntrica. Enquanto nos treinamentos de baixa carga, aí tem uma gama de variedade ali de diferenças entre os estudos muito maior, que nem eu falei, até uma série de 100 repetições, até 2 séries de 15 a 30 repetições, e aí tem todos os estudos nesse artigo, eles vêm descritos ali como foi avaliado tanto a carga de alta intensidade quanto a de baixa intensidade, para que tu possa fazer ali um comparativo de como foi. Mas, em média, é mais ou menos isso que traz o artigo. Então, só para a gente, né, claro que hoje, quando a gente pensa em esporte, né, levar a falha concêntrica normalmente requer um tempo de recuperação um pouco maior, a pessoa pode ter mais
microlesões, o que provavelmente, tanto na alta intensidade quanto na baixa intensidade, foi o responsável pelo aumento da hipertrofia. Então, essas microlesões musculares que vão ser, né, uma das formas que vai responsáveis por esse ganho de aumento da fibra muscular. Tu também precisa e requer um tempo de recuperação um pouco maior. Às vezes, né, em algumas situações de esporte, hoje alguns estudos mostram que não seria talvez a melhor estratégia, né, estar se trabalhando até a falha concêntrica, mas vai depender muito do objetivo que se tem em questão. Né? E aí a conclusão, né, então, é de que, né, dados robustos incrementos, né, relativos, né, ao treinamento, tanto para a força isométrica quanto a mudança semelhante, né, para essa hipertrofia, quando comparado a altas cargas e baixas cargas, mostram que pode ter flexibilidade, né, na hora de prescrever e de promover ganhos de massa. Então, tu pode estar, né, como a gente fala lá, às vezes, o que o meu aluno mais se adapta, o que o meu aluno mais gosta. Então, eu posso estar, né, a partir desse dado, eu posso estar, de repente, o meu aluno gosta de trabalhar com cargas mais baixas, mas o objetivo dele é uma hipertrofia muscular, isso me dá uma flexibilidade, né, em formas de como eu posso estar buscando trabalhar essa questão. E aqui trago, né, um resuminho, né, que aí foge até um pouquinho da questão da aula da resistência de força, que é mostrando, né, várias capacidades miomotoras, né, e do desempenho esportivo, e como a força, né, ela vai estar associada a várias outras habilidades e capacidades físicas, né? Então, a força vai estar relacionada à agilidade, vai estar relacionada à potência, a força máxima vai estar relacionada à potência, a força vai estar relacionada à resistência muscular, né, a resistência de força, que vai estar relacionada à resistência aeróbica. Então, se a gente for olhar com detalhamento, né, a gente vê que essas habilidades, né, essas capacidades biomotoras, elas interagem, né? Então, não pode pensar no treinamento em um único aspecto, né, quando a gente desempenho esportivo. Obrigada. Hoje, de resistência de força, fico por aqui. Ananda, posso fazer uns comentários? Claro. Muito legal, assim, a aula, parabéns. Deixa eu ver se eu compartilho aqui algumas coisinhas. Eu vou... Tá, perfeito. Aí, muito legal, tá? A apresentação. Conseguindo mexer. Aí apareceu. Gente, assim, uma coisa que eu queria só revisar com vocês é a parte ali onde tem o artigo aquele com número de repetições. Eu queria frisar essa variabilidade, que eu sei que a Ananda fez, é a melhor coisa, assim, né? A gente tem várias possibilidades de repetições, mas tem um fator, por exemplo, entre vários individuais, que muitas vezes alteram as zonas de repetição, né? E a Ananda mostrou a figura. Eu só queria ressaltar um pouquinho uns números dali. Se eu conseguir achar o troço, porque eu abri tanta coisa. Aqui, ó, a Ananda mostrou essa figura e aqui eu adicionei algumas informações, né? Por exemplo, a resistência de força é mais para a esquerda, tá? Mas vejam a tendência do que é esse gráfico, né? É número de repetições até a falha, tá? Em função do percentual da RM. Tirei. Percentual da RM, exatamente. Né? Então, dá para ver, claro, quando é tudo um percentual. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Saiu as telas. Sim, sim. Tá. Então, vejam que fica tudo junto ali a 100%. Quando eu trabalho numa zona de hipertrofia, que na verdade, vai mais além ainda, a Nanda mostrou ali, mas vejam aqui, que o número de repetições, dependendo do tipo de... Vamos falar de atleta, porque são casos bem extremos, né? Claro que depois, entre pessoas não treinadas, assim, ou não atletas, já não é tão variado. Mas aqui tem dois extremos que a gente vê que há uma variação na possibilidade potencial. Mesmo quando eles treinam ao mesmo percentual, né? Vejam aqui um grupo aqui de fundistas. Não, aqui está errado, aqui era velocista, né? Está errado. Eles vão fazer poucas repetições, fazer um pouquinho menos de 10, 9 repetições. Enquanto que os fundistas aqui vão fazer mais, vão fazer 20 repetições. Tá? Aqui tem os levantadores de peso, para não ter dúvida, né? Está aqui e aqui. Vejam aqui, quando vai no treino de resistência de força,
A gente tem que cuidar também com não só fazer o teste de RM, mas também verificar que há uma grande potencial de variação de repetições, né? Então, se o cara for mais de resistência ou mais de força, isso pode alterar bastante. Tenham isso em consideração. E a melhor coisa a se fazer, de vez em quando, é também fazer testes relacionados ao número de repetições máximas numa certa zona de treino. Então, fazer a 70%, 80% para verificar quantos eles fazem, porque varia muito. Tá? Então, cuidem com isso. Há uma variação em função dessa questão de resistência. Aqui eu tenho que arrumar, né? Mas tá, isso era a primeira coisa que eu queria comentar para vocês. Depois, outra coisa que eu queria comentar, mas eu estou achando horrível não ver vocês. Gente. Eu vou voltar aqui a clicar. Aqui. Tá. A outra coisa era sobre os treinos. Eu queria adicionar mais uma coisa. Eu sei que durante essas aulas de força foi falado, mas sobre o treino excêntrico, que tá se descobrindo muita coisa mais agora, né? Sobre adaptações até em nível de tendão, de músculo, quando a gente aplica treinos excêntricos, né? A gente já comentou em aula, fazendo um resumo da ópera, os treinos excêntricos são interessantes, treinamento excêntrico, chamar assim, né? Quando a gente sabe que são os exercícios que vão ter uma predominância de contração excêntrica, né? São difíceis de fazer, porque a gente tem que ter uma ajuda do colega. Muitas vezes, por exemplo, no supino, tu tem um colega que eleva, então faz a fase concêntrica e depois tu faz só a excêntrica, né? E aí tu consegue chegar em zonas de força que são de adaptação de treino excêntrico, né? Isso é comum. Tem também alguns exercícios que dá para fazer, que é o caso dos nórdicos, lá o hamstrings, os exercícios nórdicos, mas tem um nome, flexão nórdica, se não me engano, né, Ananda? Que dá para fazer esse treino excêntrico, mas geralmente ele é um pouquinho mais complicado de se fazer. Ele é um treino bem interessante para caras avançados. A dica que eu dou sempre é assim, ó, fazer esse tipo de treino só para cara que treina há mais de 1 ano ou 2 até. Tá? Não tem muita adaptação que tu pode fazer muito bem assim, com os treinos normais. Tá? Então, mas essa dica é boa. Duas informações que são bem atuais assim sobre treinos excêntricos. Uma delas é que ainda não se compreende totalmente o porquê que com o envelhecimento a força excêntrica não se reduz, ou pelo menos não na proporção do treino concêntrico. É toda uma linha da fisiologia muscular de vários anos tentando compreender esses fatores em modelo animal, bem na fisiologia mais de base, né? Mas isso é uma coisa que nós, no treinamento, temos que saber que com o envelhecimento não cai tanto. Muitas vezes se diz porque não se treina tanto ao longo da vida. Isso é uma possível causa, né? Porque as atividades da vida diária nos levam a limites concêntricos, muitas vezes, não excêntricos, né? Bom, essa é uma informação. A outra informação sobre treino excêntrico é sobre a questão de fadiga, que tem a ver com resistência muscular. Eu vou mostrar uma figura, eu estou montando um raciocínio de um estudo, que é sobre outra coisa, sobre corrida em inclinação, mas que serve aqui para entender. Eu só tenho que lembrar onde é que eu botei. Você sabe que professor com certa idade... Aqui. Achei. Uns trabalhos do De Ruyter, que é o seguinte, que eles fizeram? Essa aqui é a relação força-velocidade. Vocês já viram em algumas disciplinas, inclusive eu acho que a gente já deu uma revisada sobre isso, que mostra bem que na fase excêntrica, tudo que é velocidade negativa é porque é forças excêntricas. Onde de 0 é que é força isométrica. Tá? Então, tudo isso é normalizado a 100% da força isométrica, né? E tudo para cá, para a direita, é tudo concêntrico. Valores positivos de velocidade são contrações concêntricas, resumindo. Vejam que há uma assimetria que a gente conhece bem. O potencial de produção de força excêntrica, toda essa parte, as figuras em preto, elas são maiores do que a concêntrica. Isso se sabia, né? Já. O que esse estudo vai mostrar é que quando estão sob fadiga, a discrepância aumenta, a assimetria aumenta. Músculos fadigados em excêntrica aumentam o potencial de produção de força e reduzem na sua fase concêntrica, né? Isso dá um certo problema de controle motor em ciclos de alongamento e encurtamento, que é uma coisa meio complicada. Mas para a gente pensar aqui, que é mais simples, em força, a gente tem que lembrar que quando for treinar excentricamente, tem isso aí. Muitas vezes isso não está nos livros ainda, porque é uma coisa ainda que está se aplicando, está se conhecendo mais, mas é um fato e chama muito atenção, porque inverte até aquele raciocínio que a gente teria, que com fadiga tudo piora, né?
não é bem assim. Parece que tem questões de temperatura também, de contração e questões todas ligadas a estruturas passivas que vão atuar sobre a tensão nessa geração da força excêntrica, né? A gente sabe que tem, né? A gente tem muito dano muscular porque tem microestruturas lá que sofrem um processo de inflamação na excêntrica, né? Por isso que depois a gente sente dor, depois de alguns dias e tal, mais do que na concêntrica. E tudo isso leva a essa questão aqui de fadiga, tá? Então, que aumenta. E a última mensagem, que é um pouquinho prática, é assim, ó, que se a gente pensar na corrida, né? Eu tenho sempre o viés lá, que eu acabo falando da minha área, é o seguinte, a gente sabe que treinamentos de força, inclusive de resistência de força, mas força máxima, força rápida, melhoram a economia de corrida e melhoram o desempenho, né? Isso já foi visto em altíssimo nível, pangaré, corredor recreacional, tudo que é, né? A gente sabe que tem isso. Agora, tem uma questão. Quando eu penso em corridas e inclinação, penso essas provas de montanha que a Ananda faz mesmo, né? Dele subir lomba, descer lomba e tal, aqui tem um efeito que a gente tem que considerar na hora de pensar a prova, até desempenho de prova, que é o seguinte. Aqui mostra, isso aqui é uma curva do potencial de velocidade máxima, tá? Em pessoas com economias diferentes, digamos assim. Teria aqui o cara com uma economia pobre, o cara que gasta muita energia para correr em dada inclinação de terreno. Isso aqui é a inclinação do terreno. Então, eu pensaria assim, 0 aqui seria correr no plano. Para cá é tudo inclinações positivas, subir lomba. E para a esquerda seria descer lomba, tá? E o que o gráfico nos mostra, assim, uma coisa bem simples até de entender, é que qualquer melhora em economia devido a ganhos de força, tá? Eles aparecem muito mais em termos de velocidade nas descidas. Qualquer variação de economia que eu tenha aqui, que eu ganhe em economia devido a um treino de força, eu vou ganhar mais em velocidade, em termos absolutos, do que na subida. Na subida esse ganho é menor e é menor do que correr no plano, né? Mas tem essa relação. Na negativa eu vou usar mais isso vai me dar mais vantagem em termos de desempenho mesmo, velocidade de corrida. Tá? Então, é uma coisa que eu tenho que me atentar nas provas. E aí vem a questão, que não é o que o Minetti faz aqui, mas a gente hipotetiza, e um dia vai estudar ainda, né, Ananda? Se eu conseguir seguir com essa minha linha de corrida em inclinações, que é sempre difícil essa área, até achar uma esteira que tem inclinação negativa já é difícil para medir, mas que é o seguinte, com treinos excêntricos, o que pode acontecer, o que a gente já viu, eu já fiz atleta treinar assim e dá muito resultado, é que eles acabam melhorando muito a fase negativa. E aí toda essa vantagem aqui até aumenta, tá? Porque é algo mais específico para aquela condição de downhill, né? De lomba abaixo, né? Então, aqui tem um baita potencial de ganho que o treinador que está na prática deveria considerar. Mas lembrando, se eu vou adicionar uma excêntrica, lembrem de primeiro fazer treinos de força normal e depois, em algum macrociclo mais adiante, colocar uma excêntrica. Esse estudo, ele mostra ali aquela curva, né, vamos dizer assim, de variação ali na situação da descida relacionada ao treino de força convencional, ou aqui já está mostrando... Convencional. Ou aqui não tem o treino de força... Tá. Perfeito. Por isso que eu estou dizendo, treinos convencionais que a gente sabe que é eminentemente concêntrico. Embora a gente saiba que tem excêntrica, a zona de adaptação é na concêntrica, né? Então, é convencional, geral. Só assim já tem uma baita vantagem para as descidas. Tu fortalecer a musculatura de modo geral, já mesmo sabendo que é mais concêntrica a adaptação relacionada, né, a zona de adaptação, já traz essa diferença. Eu acredito que treinar excentricamente, eu tenho visto alguma coisa, os caras se adaptam mais, os caras sentem menos dor no joelho também, eles suportam mais e provavelmente esses ganhos de economia pode ser até maior por uma especificidade meio básica, assim, né? Então, isso tem que quantificar. Daqui a pouco eu tenho uma prova que tem muita descida. Então, era uma coisa para se pensar em adicionar. Talvez os corredores de montanha talvez precisassem isso num largo, pensando assim, em vários anos de treinamento, adicionar no segundo, terceiro ano, esses tipos de treino. Essa é a dica que eu dou. Assim. O que eu sinto na prática em relação às corridas de montanha é que realmente a descida é o diferencial. E quanto mais forte tu tiver, mais precisa é a tua passada na descida, até porque tu tem não só a descida, né? Tu não está descendo no asfalto, está descendo no asfalto, está descendo numa situação de trilha, está descendo numa situação de pedra. Então, essa confiança muscular, vou falar de forma assim bem prática mesmo, né?
essa certeza, essa confiança na tua capacidade de força, de precisão da tua passada, na descida, numa situação de um piso que ainda te gera uma situação de maior dificuldade de propriocepção, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É impressionante. Bem legal isso que tu coloca, porque isso tudo ainda tem, por exemplo, a técnica de corrida. Nesse artigo mesmo do Minetti, que é do Journal of Applied Physiology, um baita artigo sobre inclinações extremas, ali ele indica mesmo que na excêntrica tu vai ter maior perda, apareceu nos sujeitos maior perda de controle. Então isso era na esteira ainda, né? Ainda a Ananda está adicionando mais outra coisa, que no terreno normal, onde são as provas, ainda tem a instabilidade toda do terreno irregular e tal. Então, tu treinar melhor essas condições também tem adaptação da parte de controle motor ainda adicional. Então, tem um ganho fisiológico geral e isso ainda pode ser mais potencializado, né? Porque o pessoal tem visto, eles mudam muito a técnica. Tem uns velhos que tem truques para correr descida, tem toda umas coisas, mas que tem que ser mais estudado ainda, né? Mas uma coisa é certa, se treinar isso é forte, porque muito tempo o pessoal dava atenção para a subida, porque é o nosso limite metabólico. Mas tem que cuidar, porque o pessoal, como a Nanda falou, né? Os caras estão ganhando provas nas descidas, né? Então, talvez tem que mudar os treinos também para cuidar essa parte toda de excêntrica, né? Claro que o atleta, né, vai ter essas capacidades também diferenciadas na subida, mas eu brinco que na subida todo mundo é mais igual. E na descida a gente vê a diferença, né? Então, assim, eu vejo atletas muito bons na subida e que descem saltitando, assim, uma falta de confiança, sabe? Uma falta de precisão naquela passada, enquanto é um momento que tu tem que, né, aproveitar que tu tem uma inclinação, né, a teu favor e aí poder realmente abrir mais a passada e ter confiança realmente de que tu é capaz de suportar aquela carga, né? Só da própria passada somado à inclinação que está te jogando um pouco mais para baixo ali. Acho que entra muito a questão da força. É isso aí. Mais ou menos eram esses comentários. Parabéns, Ananda. Tudo contigo aí. Valeu. Alguém? Mais algum comentário? Marcos, Lorenzo, César, Carlos, Gabriela, Adão, Gustavo. Perguntas, dúvidas, reclamações? Não dúvidas. Tem que instigar. Nem dúvidas, nem reclamações. Eu só fiquei meio curioso com uma questão ali, um ponto que tu colocou. Eu não lembro se foi tu, acho que foi o Alexandre que colocou. A questão do treinamento da resistência para quem já treina há muito tempo já. Que ele é recomendado para... Eu não entendi se seria quando se trata de alta performance, que ele recomenda para quem treina há mais de 1 ano, 2 anos, porque eu entendo que seria algo que tu deveria fazer desde o início, né? Esse treinamento priorizando como com o envelhecer, com o passar do tempo, a tendência é que tu perca a força concêntrica e mantenha a manutenção da excêntrica desde o início, desde de novo tu manter esse treino sempre essa mesma escala, vamos dizer assim, esse mesmo tipo de treinamento, treinando tanto força concêntrica na mesma proporção que treinaria força excêntrica. Aí eu fiquei só na dúvida se dessa colocação dele do tipo, para quem treina mais de 1 ano, 2 anos é mais recomendado, e isso eu fiquei meio assim só. Sim, sabe o que acontece? Deixa eu responder essa, Nanda. Porque, assim, ao longo dos anos, os alunos falam isso mesmo. Quer ver outra coisa também que aparece, às vezes, na nossa área? É dizer assim, uma RM, né? O teste de uma RM, da repetição máxima, né? É bom evitar, é bom fazer isso. Mas não tem nenhum estudo que mostre que se tu fizer bem feito um RM, tu não possa fazer com o aluno iniciante mesmo. Talvez 1 semana de adaptação ao equipamento, mas não tem. Os caras criam umas lógicas que muitas vezes está baseado até na falta da qualidade do exercício. Aí eu vou ser bem generalista, assim, tá? Mas as academias, assim, muitas vezes tem muita academia que ainda trabalha com aquele esquema de 1 professor, 2 professores para 20 alunos. E aí, claro, que os caras jogam na segurança. Não vai fazer RM se tu não consegue nem cuidar do aluno no treino. Aí tudo bem, se justifica, mas não tem por que não fazer. A excêntrica, vou te dizer a real também, não tem contraindicador hoje, embora tenha muito pouca evidência ainda. Mas tem só a teoria, né? E aí que entra a coisa, assim, a gente tem muito ganho para se fazer sem precisar fazer excêntrica. Se tu tem um equipamento, porque o problema também é a limitação mesmo, ele é bem mais difícil de se aplicar. Tu tem que ter mais um colega,
Tem vários exercícios que nem com colega mais tu consegue repetir como num aparelho normal, né? Os pesos livres são sempre limitados, porque tu tem que levar a carga, né? O peso livre tem, bom, que nem o equipamento, a maioria é normal, assim, né? Então, ele tem muita restrição. É mais por uma questão de facilidade, mas tem também, a teoria vai dizer, que é possível que tu proteja um pouco, tu vá treinar mais todo o teu aparato locomotor, não é só o músculo em si, né? Mas que tu vá adaptar ele para as excêntricas. E a gente sabe que as excêntricas, eles impõem mais carga sobre toda a estrutura. Tu tem que carregar mais força, né? Aquela curva da relação força-velocidade mostra. Tu tem que botar mais carga total na articulação, nos tendões, vai estar transmitindo mais energia. Então, daqui a pouco, vale a pena tu começar com as concêntricas para dar tempo de adaptação dos tecidos que precisam de longo prazo. Ossos, tendões, articulações, sabe? E aí tu chega na excêntrica mais preparado. Essa é a teoria, mas não é baseado em evidência. Não é que teve lá um baita estudo que mostrou. Não, isso ainda não tem, porque até tem pouco estudo ainda sobre esses treinos bem comparados, assim, tal. Ainda precisa de um tempo para entender melhor isso. Mas, por enquanto, é teoria, e jogando com essa questão prática. Por isso que eu cheguei nessa conclusão. Às vezes eu chego nisso também. Eu junto muito da experiência com essa questão de aplicação. Agora, se tu vê que tu tem um dinamômetro isocinético, vamos para um mundo, né? Tu conseguiu ganhar teus 100 mil reais, tem lá o equipamento, tu tem como... Dá para fazer, dá para jogar com isso mesmo, dá para equilibrar até adaptações concêntricas, excêntricas, mas esse é um mundo mais difícil, né? Ou adicionar um exercício onde tu vê que dá mesmo, dos isquios, né? Não tem que esperar 2 anos para fazer as flexões nórdicas, daqui a pouco dá para fazer antes, mas lembra disso, que tudo isso sempre impõe à estrutura cargas muito altas que podem arriscar um pouquinho mais a lesão. Então, eu ainda, geralmente, se eu tenho um aluno na área de saúde, geralmente eu levo ele para o treino concêntrico. Mas é como tu diz, não é porque vai dar lesão, é só por um cuidado maior, diminui riscos, né? Até porque eu vejo, assim, com os alunos que eu atendo, normalmente, quando é aluno que nunca treinou ou tem aquele vício da academia, eles têm muito forte a questão da contração concêntrica, né? Então, do tipo, para eles é fazer a força, levantar aquele peso e esquece o resto. Baixa depois para baixo, todo santo ajuda, entendeu? E aí eu cobro muito essa questão da excêntrica ali, do movimento correto, ou seja, eu prefiro que não levante, reduza a carga e faça corretamente do que fazer de qualquer jeito. E eles têm isso de botar peso e jogar para cima, depois para baixo, seja o que Deus quiser. E aí eu percebo que tem um movimento mais de qualidade na contração excêntrica, né? Tu tem razão, isso aí é bem legal. Ô, Ananda, hoje é teu tópico especial, né? Tá, mas estamos com tempo, tá? Não, é que eu fico com medo. Não, Marcos, é que eu que sou falador aqui. Olha só, cara, tu levantou uma coisa super importante também, que eu não sei se já foi falado, tenho quase certeza que sim, mas é bom a gente lembrar. O exemplo que o Marcos falou é super importante. Cuidar com a questão técnica, tudo isso que tu falou, resumindo, é aí que entra a coisa. Só no treino concêntrico tu tem até adaptações de controle motor. Tu pega um marombeiro típico, se o cara comprar a tua ideia, porque esse é um desafio, né? Se o cara não comprar, ele vai continuar marombeiro e só quer saber de inflar de qualquer jeito. Mas se ele comprar a tua ideia, a questão do controle motor é um baita desafio mesmo. E a gente sabe que é bom mesmo. Tu consegue até trabalhar com uma amplitude um pouco diferente, pode ter impacto sobre flexibilidade, tem outras coisas também que podem ajudar bastante se o cara aprender a fazer direito, tá? Agora, o que a gente tem que cuidar, não quer dizer que tu disse isso, tá? Mas só para a gente esclarecer que às vezes o aluno, por exemplo, tem a estratégia do 3-2, 4-2, que é fazer a excêntrica lenta também. Tem a outra estratégia. Os caras fazem 1, 2, e aí 1, 2, 3 ou 4 até. Fazem bem lenta a excêntrica. O que acontece? Deixa eu mostrar até aqui na relação força-velocidade, que já vai mostrar isso. Não sei se vai mostrar, mas vamos tentar... Minha memória está bem boa. Aqui, ó, gente. Essa aqui, o que acontece? Quando eu faço na mesma velocidade, tá? 2-2, 3-3, né? Conto mentalmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? O que eu faço aqui? É como se eu estivesse trabalhando, vamos chutar que esse tempo tem a ver com essa velocidade, 100 graus por segundo. Vamos chutar que é mais ou menos isso. 100 para positiva e menos 100 para negativa. Eu faço na mesma velocidade.
olhem o potencial de força que eu consigo produzir. Então, vamos chutar que aqui no meio, teria que riscar, né? Seria melhor, mas aqui no meio eu estou trabalhando a 70% da minha força máxima, tá? Então, se eu trabalhar a 100 aqui, eu vou estar próximo do meu 100, até passei um pouquinho, tá? Mas seria 100%, eu faria poucas repetições, enquanto que a menos 100 eu faria muitas repetições de excêntrica, porque eu estou quase na metade do potencial de produção de força que meu músculo consegue para essa velocidade, menos 100. Tá? Que é a mesma coisa que 3 para 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Essa é a relação. E o que os caras fazem? Os caras diminuem a velocidade da excêntrica. Botam em 4 segundos, 3 segundos. Né? Quando eles fazem isso, a força absoluta continua 70. É uma linha reta aqui. Tá? Só que eles puxam mais perto do zero. Eu estou mais próximo do meu máximo, mas é muito pouco. Se eu for ver, se eu fizer muito lento, estou bem próximo de zero, estou bem lento aqui, tá? Onde está meu cursor, mais ou menos, aqui, tá? Tudo bem, eu estou mais próximo da minha máxima para essa velocidade, mas ainda estou longe. Então, o que isso quer dizer na prática? Quando eu faço 4 segundos, que não foi o que o Marco falou, mas só para trazer essa ideia, eu não estou treinando excêntrica também. Eu dou mais carga, meu músculo, eu sinto mais fadiga, porque eu estou um pouquinho mais próximo do máximo. Isso no final das repetições eu vou sentir mais cansaço, né? Eu vou estar mais próximo de uma fadiga, inclusive como é que é do nome da quebra lá da técnica? Faltou o nome, tá? Eu vou parar o exercício. A falha? Da falha, isso. Eu vou estar mais próximo da falha, mas isso não chega a ser um treinamento excêntrico, né? Isso que, Marcos, a gente tem que lembrar. Então, se eu fizer certinho o exercício, até fizer mais lento, se eu quiser, isso ainda não me torna um treino excêntrico. Ainda continua sendo um bom treino de força normal, que é eminentemente concêntrico. Assim, de adaptação. Eu sei que eu tenho contração excêntrica, mas Sim. A adaptação está na zona limite da concêntrica. Eu estou perto dos 80%, só que o problema é que na fase excêntrica eu estou muito longe da zona de adaptação. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar muito a carga. E aí eu vou para uma zona aqui de força, na excêntrica, que eu não consigo levantar na concêntrica. Eu estou acima do 100%. Né? E aí eu não consigo fazer. De auxílio. Por isso que eu preciso de auxílio. Eu tenho que botar força externa para conseguir fazer. Certo. É difícil de aplicar. Né? Por isso que é difícil, tá? Por isso que também a gente manda mais para frente e aí tem que ter também um sistema até para ajudar ali. Tem mais gente e tal. Ele não é tão prático assim, né, de se fazer. E a gente até brinca, né, Nanda? O cara treina junto, o cara que está puxando a carga, geralmente é numa postura meio ingrata também, tem tudo isso. Beleza, tem que dividir a concêntrica para que ele tenha uma carga ajustada correta para o excêntrico. Né? Para o excêntrico. Porque ele fizer a carga certa do excêntrico, o concêntrico não é capaz. Não vai fazer. Tá, beleza. Desculpa atrapalhar aí, professor. Nada, eu que me preocupo com o tempo, cara. Ao contrário, te agradeço pela pergunta. Professor, isso me surgiu uma dúvida agora, que eu fiquei pensando assim, normalmente sempre tem aquele cara que coloca peso ao qual ele não consegue carregar, certamente. E aí, obviamente, como acaba sendo o spot dele, vamos pegar o exemplo de supino, que é muito comum, tu acaba tendo que fazer força para levantar, ou seja, fazendo a fase concêntrica dele. Então, teoricamente, por mais que aquele cara não esteja botando o peso adequado que ele vai estar colocando, pelo menos ele vai estar fazendo um treino excêntrico melhor, porque ele vai estar com uma carga melhor. Sim. Isso não faz muito sentido. Tem. Só tem que cuidar para se essa carga é de adaptação de excêntrica também, porque pode estar no meio do caminho, né? Pode ser assim, ó, entendeu? Só tu tá treinando, né? Só o professor que tá treinando. Porque tem que cuidar isso, e para isso seria melhor ter um percentual. Hoje tem bem certo os percentuais a mais para se treinar concêntrica em grupos musculares específicos. Então, tu tem RM e tu sabe que, ó, se eu quero treinar excêntrica, eu tenho que botar 130 acima, né? Tem que cuidar com isso. Na prática, só para dizer assim, é verdade, o cara vai estar treinando mais excêntrica, mas tem que cuidar, porque daqui a pouco nem para excêntrica é zona de adaptação, né? Pode estar ali no meio, né? A solução é avaliar direitinho, é fazer o RM mesmo, saber que é tal, e aí tu jogar com a coisa. Ó, eu vou ajudar para o cara fazer e sei que ele está fazendo, quando ele desce sozinho, ele está fazendo 30% a mais, 20%, quase sempre é um percentual por aí, 40%, 20% a 40%, né, Nanda? Mais ou menos.
10% acima da RM para ele fazer a excêntrica forte. Professor, tá me ouvindo? Sim, Adão, pode falar. Ah, tá. Eu faço um tipo de agachamento excêntrico do atletismo que tu desce com uma perna só, é um excêntrico lateral. Então a gente coloca uma carga um pouco acima do que tu consegue fazer para descer com uma perna, mas tu desce até onde tu consegue na forma excêntrica e coloca a segunda para ajudar a subir. Então tu faz a concêntrica com uma carga abaixo da excêntrica, mas um pouco acima para conseguir descer com uma perna só. Não sei se foi claro. No extensor de joelho, Adão? Não, no agachamento. Também no extensor de joelho também é uma estratégia, né? Sobe com as duas pernas e desce só com uma. Isso. Só que eu entendo muito das repetições, porque, por exemplo, no período da força de resistência, como tu estava falando, a gente faz tipo 3 de 6, 3 de 8. Aí não é resistência. Assim, mas eu acho que é mais específico da prova, de repente. Não, e tu tá trabalhando, se tu tá próximo da falha, se tá intenso, isso já é uma zona de força máxima, força hipertrofia, né? Tá, e claro, de novo, tem que pensar qual é a prova. Se é um velocista de 100 metros, a gente sabe que não são tantos passos, que ele faz em extrema força ali, dependendo da região dos 100 metros, já é o que ele precisa mesmo para a prova, né? Então pode ter sentido, mas lembra que isso, de modo geral, é um treino de força máxima já, né? Um bom número de séries até. Mas isso que tu falou é bem lembrado, tá? Isso é outra estratégia para treino excêntrico também, respondendo o Marcos também. Então tem esse jeito de fazer, mas esse também é complicado, porque a concêntrica fica muito leve, né? E aí tu trabalha excêntrica, mas tudo bem, esse é o objetivo mesmo, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer, não é que não dá, mas a gente vai ver que não é sempre assim tão fácil que nós vamos ter essa estratégia aí. A Nanda lembrou desse, aí tem que lembrar dos outros, né? Mas tem uns que dão instabilidade, que fica ruim de fazer, né? Por exemplo, o voador, né? Se tu faz de um lado só, tu não consegue manter a estabilidade do exercício bem feito. É porque a carga é muito pesada, né? Supra máxima em relação à concêntrica. Consegue te concêntrica. manter na postura, às vezes. Tem esses limites, né? Mas por isso que eu acho que ainda falta a gente trazer mais, até pensar em exercícios que sejam mais específicos, assim. Dá um pouco mais de trabalho, no geral, né? Mas bem lembrado, essa dica é boa. Anandita. Então, vamos lá. Só eu, tá? Bom, vamos para a nossa aula, então. Hoje, então, eu vou falar sobre o tópicos especiais e para a gente conversar um pouquinho, né? Hoje, o tópicos especiais, nós vamos tentar levar ele de uma forma um pouco mais informal, tá? E aí, hoje, o objetivo é a gente estar conversando sobre o voleibol e as suas demandas físicas. Eu sou mestra, né, em Ciência do Movimento Humano e sou doutoranda, né, em Ciência do Movimento Humano pelo Grupo de Pesquisa e Atividades Aquáticas Terrestres. Aí, como naquele tópico que a gente falou sobre a variabilidade da frequência cardíaca, eu vou retomar um pouquinho da minha história aqui, só para a gente entender onde é que apareceu esse voleibol. Eu sei que eu já comentei um pouquinho ali no tópico das variabilidades. Quando eu entrei no grupo de pesquisa e atividades aquáticas para fazer o mestrado, e aí lá no meu primeiro tópico eu falei que o objetivo era trabalhar a recuperação e, num primeiro momento, a corrida, né, era o meu objetivo de estudo. E aí nós tínhamos o BRL trabalhando com o esporte de alto rendimento, o voleibol, e acabou ele sendo, né, uma porta aberta para que a gente tivesse acesso a esses atletas de alto rendimento. O que acontecia no momento do grupo, né? Se a gente vai voltar para uma parte um pouco mais histórica. O grupo, na época, não estudava esporte. Nós conversamos ali um pouquinho, né? O subgrupo de esporte.
nós tínhamos o Berriel, que era, na época, mestrando do professor Leonardo Tartaruga, o Pedro Chons, também, mestrando do professor Leonardo Tartaruga, estudando desempenho de salto, tinha feito o TCC dele com voleibol, mas, na época, estudava desempenho de salto em relação a pacientes com DPOC. E eu, lá no grupo de pesquisa e atividades aquáticas, tentando entender essa tal da recuperação e buscando formas de avaliar, e aí caí no voleibol. Mas, opa, né? O que eu sabia de voleibol? Eu tinha jogado voleibol, né, na escola, como guria, gostava, mas, assim, não era algo da qual eu dominava, que eu tivesse conhecimento, né, desde as coisas mais básicas, e sim, muito da vivência prática ali, muito mais como guria, como adolescente, como jovem, em época de fase escolar ainda, em competições intraescolares, interescolares, intraclasse, né, do que propriamente um conhecimento, né, mais teórico sobre isso. Com o andar do mestrado, o Cruel, né, também, e o professor Tartaruga começaram a fundir conversas, e porque o Berriel acabou sendo ali um meio campo, né, entre o Locomotion, né, que é um grupo de pesquisa liderado pelo professor Leonardo Tartaruga, e o grupo de pesquisa e atividades aquáticas, que aí tinha eu aqui estudando voleibol, recuperação, e aí isso tudo começou a virar, né, uma grande mistura, né, mas que dessa mistura surgiu algo muito legal. No ano de 2018, o Berriel, ele é um cara fora da curva, né, porque ele não só treina, ele não só prescreve treinamento para os atletas de voleibol, mas ele é um cara que coleta, né? Coleta tudo, coleta muito, e tudo possível que ele puder coletar. Ele tem dado de percepção de esforço, ele tem dado de percepção subjetiva de recuperação, ele tem dado de desempenho de salto, ele tem dado de monitoramentos vários, né? Então, um dia fez-se uma reunião para ver o que a gente podia pensar em escrever, né, de todos esses dados coletados que o Berriel vinha acumulando, né, numa vida prática dele de anos já. Alguns ele tinha conseguido escrever e publicar, muitos não, porque tu está muito na prática, né, e falta esse tempo para te estar, muitas vezes, sentando ali a cabeça, baixando a cabeça e escrevendo, e um monte de pesquisador ávido, né, a escrever, bons, né, nisso, e querendo estudar, e se criou, então, em 2018, esse grupo de pesquisa em voleibol, na qual o Berriel era, né, o grande centro, com esse fomento, né, de dados coletados, e o que a gente podia. Tinha já os dados do meu mestrado, que estavam quase para sair, e a partir daí, então, criou-se esse grupo de pesquisa em voleibol, né, e aí com a coparticipação dos dois professores, do Locomotion, do professor Leonardo Tartaruga, e do professor Cruel, do grupo de pesquisa e atividades aquáticas. Mas, até então, eu era um pouco sozinha naquele mundo do esporte, né? Dentro do grupo de pesquisa e atividades aquáticas, para quem não sabe, para quem não conhece ou não acompanha muito, ele é voltado muito mais, eu pelo menos era até, né, o grupo de esporte surgir, muito mais voltado para questões aquáticas, né? O Tartaruga também mudou o nome do grupo, né, para Grupo de Pesquisa e Atividades Aquáticas e Terrestres, né, e o Marcos também, né, quando trouxe a questão da corrida, né, e aí começou a, vamos dizer assim, transitar entre o meio terrestre e o meio aquático, mas ele era, né, começou única e exclusivamente na água, com a entrada de algumas coisas, né, o terrestre abre oportunidade para que eu lá, querendo entender recuperação, também pudesse fazer parte desse grupo, mas dentro do mundo do esporte eu caminhava um pouco sozinha, né? Dentro daquele grupo na qual as populações especiais, os treinamentos aquáticos, os treinamentos de força na água, tinham, né, o seu principal viés de pesquisa na época. Desse subgrupo de treinamento, depois com a entrada do Arthur, que trabalha que ele é árbitro de futebol, e vários, né, foram os nossos participantes nesse subgrupo. Nós temos o Edson, nós temos o Pedro, nós temos o Berriel, a minha, a Rochelle, estatística, o Tarta, o Cruel, e entre outros, né,
pessoal da graduação que está entrando, que também foi fazendo o TCC, o Klein, o Vitor, né? Então, vários frutos já surgiram, né? Eu vou falar aqui, trazer um pouquinho, né, de alguns artigos, né? Então, nós já temos alguns artigos bem publicados, né, com parcerias, né, o BRL trazendo em primeira instância muitos dos dados, alguns publicados, alguns aceitos, né, para publicação, outros submetidos, né, outros em fases de escrita, né, como essa relação dos músculos das forças, entre os músculos extensores e flexores relacionados às forças, né, de jogadores de voleibol, relações hormonais em relação às cargas, repercussões de alterações hormonais em relação às cargas de treinamento, entre vários outros, né? Então, assim, nem todos esses artigos que eu coloquei aqui eu estou de coautor, alguns sim, alguns não, né? Porque esse grupo ganhou uma força, né? E uma força que hoje ela aparece, né, dentro da EasyFit. Mas estava eu lá, então, queria saber de recuperação, e aí caí nesse mundo do voleibol, e precisei entender um pouquinho mais o voleibol, né? Sair daquele mundo só de quem tinha vivenciado a prática lá na adolescência, como jogadora de colegial. E aí tu precisa, né, ganhar um pouquinho mais de conhecimento, desde conhecimentos um pouco mais básicos, né, como é um esporte coletivo, né, usa de uma quadra retangular, que é dividido em dois quadrados iguais, dividido por uma rede. Sexo masculino, a rede, né, para o adulto tem 2,43 metros, para o feminino 2,24 metros, 5 jogadores posicionados em cada quadra. A disputa se dá por sets, até 25 pontos. Quem não ganha, quem ganhar 3 sets. Se não se der empate de 2 sets, tem o terceiro set, né, que é o tie break, que vai até 15 pontos. Então, desde esses conhecimentos, né, um pouco mais básicos, né, que a gente também que assiste voleibol na televisão também sabe, mas, né, se tu começa a estudar voleibol e alguém te pergunta uma pergunta muito simples, né, daí tu diz, isso aqui eu não estudei ainda, só um pouquinho, né, daí, mas esse é o básico, né, o mínimo que tu tem que saber, como é que nós vamos falar da coisa mais complexa se nem o básico tu sabe, né, então, só para trazer para vocês que quando a gente começa a estudar uma coisa, a gente tem que se apropriar um pouquinho dela, né? Tem que começar a te sentir um pouquinho o voleibol, de certa forma, mesmo que aquilo hoje não esteja tão inserido na tua prática do cotidiano, do dia a dia, porque eu não treino voleibol como o BRL treina, né? Que vive aquilo na prática, que respira voleibol, né? Na sua essência. E aí, a partir, né, do estudo lá do mestrado e das coletas, né, a gente buscou entender as demandas físicas, né? Vou pedir ajuda. Alguém sabe me dizer quais são os principais fundamentos do voleibol? Agora eu me interessei. Agora nós vamos dividir os homens dos guri. Bate-bola. Vamos, Lorenzo. 1. Já foi direto. Marcos. O Lorenzo não quer arriscar. Toque, manchete, o ataque, né, que seria a cortada, o saque, um fundamento. Sei lá. Só faltou 1. O bloqueio. Exatamente. Então, aqui nós temos o saque, a manchete, vai ser o gesto da recepção, o toque, né, que vai ser a armação da jogada ofensiva, a cortada, né, o gesto mesmo de ataque, e o bloqueio, né, que é um gesto de defesa, né, que visa que a bola não chegue, né, na tua quadra. Quando a gente pensa nesses fundamentos do voleibol, ok, domino os fundamentos, posso sair para a quadra que é comigo, vou arrasar. Opa, pera lá, né? Toda a questão de deslocamento em quadra, ela se faz tão ou mais importante do que o próprio fundamento. Claro, eu vou precisar da técnica para execução do fundamento, mas eu vou precisar chegar na bola para que eu consiga executar o fundamento de forma correta. Se eu tiver um fundamento muito perfeito, um toque muito perfeito, uma manchete executada com muita perfeição, mas se eu não tiver a capacidade de levar o meu corpo à posição para conseguir executá-la, para conseguir executar um bloqueio, para conseguir executar uma cortada, para conseguir saltar e ser realmente efetivo naquela ação, eu acabo, não adianta dominar só os fundamentos, é mais nesse sentido que eu trago.
Então, vários são os padrões de movimentação que são básicos, né, para que eu consiga, então, estar desempenhando esse voleibol com alto rendimento, ou pelo menos com bom desempenho. Então, estão entre eles, né, os sprints, os movimentos de troca de direção e os saltos. Então, eu preciso fazer com que o meu corpo chegue até o local onde a bola está se colocando dentro de quadra para que eu possa realmente estar executando o fundamento. Dentro de todos esses padrões de movimentação, os saltos, eles vão aparecer, os saltos verticais, como, então, o principal padrão de desempenho. Então, a gente diz que hoje o diferencial para um bom atleta de voleibol é a capacidade de desempenho de salto vertical, seja ele tanto para situações ofensivas quanto defensivas, porque no ofensivo eu vou ter, vamos dizer assim, como a cortada, né, como principal gesto ofensivo, e no defensivo o bloqueio, né, na qual eu já tenho ali, a gente vai falar um pouquinho das posições dos atletas. Normalmente, ele está sempre ali no meio de rede, auxiliando no bloqueio, é o jogador mais alto. Todo mundo estava aqui quando assistiu a aula da Gabriela, né, sobre os exercícios pliométricos, sobre o treinamento pliométrico. E muitas vezes a gente, quando pensa em salto, vem na nossa mente aquele gesto motor lá, todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho, do contramovimento jump, do squat jump, do drop jump. E aí aqui, então, a gente vai estar dando, né, uma olhadinha nesses tipos de salto. Só para a gente estar relembrando. A Gabriela já trouxe para nós. Aqui, então, primeiro vai aparecer o drop jump, ou o salto agachado, na qual o atleta se posiciona na posição agachada e depois ele vai executar o salto. O contramovimento jump, na qual o atleta parte da posição de pé, agacha e rapidamente executa o salto. E também o contramovimento jump com os braços. Ótimo. Por que eu trago, né, um pouquinho desses... Passou? Eu vou... Não passou o slide para frente. Eu vou ir aqui, depois eu compartilho de novo. Então, aqueles saltos nos trazem, né, a capacidade de saltar, e é muito interessante, mas vale lembrar que eles são saltos muito mais utilizados ou em situações de treinamento, na qual eu tenho um cuidado, né, sobre aquele padrão do gesto motor, porque eu quero que ele execute um squat jump ou contramovimento jump, mas na prática de uma situação de voleibol, o que mais se assemelha daqueles três é o contramovimento jump com os braços, né, com o auxílio dos braços, que é o que a gente vai vivenciar numa situação de quadra. E aqui eu trago para vocês uma avaliação que o Berriel fez, né, na qual a única coisa é que a ordem está do pós-treino e depois vai mostrar o pré-treino, tá? Então, observem o que é a altura, né, desse atleta aqui depois do treinamento e aqui antes. É o Isaac, né? O Berriel precisou subir na banquetinha, né? Porque ficou baixo demais para ele conseguir atingir a altura. Então, esse salto de alcance, né, que aqui está sendo avaliado pelo Berriel, mostra um pouco da situação um pouco mais prática das avaliações de salto, né, que foge, às vezes, um pouco daquela situação lá do squat jump, do contramovimento jump, que, na maior parte, vai se avaliar a altura de salto, tempo de voo, mas tu vai precisar de outras ferramentas, um tapete de contato, tu vai precisar de uma plataforma de força. E aqui o Berriel traz uma avaliação de altura de alcance de salto, né, onde ele tem ali simplesmente aquelas paletinhas, né, na qual o atleta alcançou, e ele consegue, né, com precisão mostrar a altura que esse atleta desempenhou o salto. Aqui eu trago também um videozinho, né, sobre um jogo de vôlei, e eu vou tentar colocar ele já na onde
E aqui, quando a gente vai olhar uma situação de jogo, a gente vai ver que os saltos eles estão acontecendo de forma muito dinâmica. E aqueles padrões que a gente viu de squat jump, de contramovimento jump, mão na cintura, não é o que acontece na realidade. O que acontece na realidade, então, né, vai ser essas situações dinâmicas de salto. Mas, para isso... Opa! Eu vou precisar passar aqui. Desculpem. Mas o vídeo ali deu uma... Deu uma trancadinha, né? Ficou pesado. Já vou compartilhar de novo. Mas, então, quando a gente vai pensar naquela situação lá do salto, do squat jump, do contramovimento jump, eu vou ter, né, necessitar, então, dessa plataforma de força, desse tapete de contato, que está avaliando ali a altura de salto. Na prática do voleibol, eu preciso, então, de uma ferramenta, né, que me mostre de forma mais precisa, né, esse desempenho de salto e o que está acontecendo numa situação de quadra. Existem alguns acelerômetros, né, que monitoram esses deslocamentos verticais. Eu vou trazer esse porque é o que o BRL utiliza, mas existem outros, como o da Catapult. Esse é o VERT. Então, o que é o VERT, né? O VERT é um pequeno sensor acoplado a uma cinta na altura da cintura do atleta. E ele consegue, então, fazer o registro em tempo real de todos os saltos executados acima de 15 centímetros por esse atleta. Então, aqui eu vou estar conseguindo monitorar um salto de bloqueio, um salto de ataque, um salto de execução de um saque-viagem, e aí ele me mostra em tempo real o número de saltos que esse atleta executou, a média da altura dos saltos que esse atleta executou e a altura máxima do salto que esse atleta executou. Então, aqui, né, esse pequeno sensorzinho é o VERT, né? Então, aqui eu tenho no final, né, numa saída, né, que eu vou ter lá no meu iPad, no meu computador, né? Então, desses dados, né, da média do número de saltos, da altura média, da melhor altura desempenhada, cada atleta usa um. Eu tenho aqui todos os atletas, né, em tempo real na minha tela do computador, de um iPad, e eu vou estar, então, monitorando esse meu desempenho de salto, volume de salto, altura de salto, né? E isso, além de ser uma forma de entender o que está acontecendo dentro de quadra, é uma forma também de eu estar monitorando a carga externa, né? Porque sendo esse o principal gesto esportivo, e talvez de todos os gestos esportivos, o que vai gerar maior demanda física para esses atletas, eu consigo, de repente, ver, esse atleta hoje sem saltos está bom. Executou sem saltos, tira, coloca outro no lugar. Eu posso estar, então, fazendo ajustes finos e controlando, né? Então, essas questões de saltos em tempo real. Quando a gente vai para a prática, então, né, das análises de desempenho de salto, de volume de salto, de média de saltos, a gente tem um estudo aqui que o BRL já nos trouxe em 2004, que se pratica, em média, 117 saltos por set nessas partidas da Liga Brasileira de Voleibol Masculino. Já um outro estudo do Horta, e aqui quando vai esse 117 do estudo do BRL, né, fala de um set para todos os atletas em quadra, né? Então, assim, a quantidade de saltos que uma equipe executou numa situação de um set. O estudo de Horta e colaboradores em 2017 traz um dado que o número médio de saltos realizados por cada atleta por sessão de jogo, né, fica no entorno de 87 saltos. Então, cada atleta em quadra, durante um jogo, salta em média 87 saltos. E observem que não é pouco. No nosso estudo de mestrado, a gente encontrou um dado relativamente semelhante, mas como a gente comparou jogos e treinos, observou-se que nos jogos, então, a média ficou em 73 saltos por atleta por jogo, enquanto, né, nos treinos a média aumentou um pouco para 78.
apesar da gente ver aqui, né, uma diferença, esse número não houve diferença significativa entre as duas situações, porque se a gente for observar, tem uma diferença, né, tem um desvio padrão relativamente alto aqui, né? Então, mostra que, apesar da gente ter um valor médio, eu tenho umas situações que parecem ser muito diferentes entre esses diferentes atletas que estão em quadra, né? E é o que a gente vai ver um pouquinho mais a seguir. Quando a gente foi ver os dados que nós encontramos lá no mestrado sobre as alturas de salto, nós encontramos somente 2 estudos, né, que estavam mostrando assim essa média de alturas de saltos realizadas pelos atletas, mas todos esses 2 estudos, o do Mafiuletti e do Trakhovich, né, eles não avaliaram em situações reais, eles não estavam avaliando como o nosso estudo avaliou, com o VERT em situações de quadra. Eles realizaram testes máximos e aí acharam, em média, essas alturas. Já no nosso estudo, a gente apresentou valores maiores em situações de prática, né? Quando a gente vai juntar todos os jogadores, então a média da altura desses saltos realizados nos jogos e de treinos ficou em torno de 56, né, centímetros e 54 centímetros. Aqui também, apesar de ter uma diferença, não foi uma diferença significativa entre as duas situações. Então, a gente observa que muitas vezes a gente faz um teste, né, lá do contramovimento, do squat jump, numa situação de teste máximo, e aquilo não representa a altura máxima, né, realizada por esses atletas numa situação de prática, porque eu tenho outros componentes nessa situação de jogo, né, além desses saltos também serem realizados, como a gente viu lá naqueles videozinhos do contramovimento, né, a situação da mão na cintura, todo um controle, o que torna mais difícil alcançar alturas máximas, é diferente quando a gente vai pensar, então, nessa situação prática de jogo. Quando se compara o contramovimento com os braços e sem os braços, o contramovimento com o auxílio dos braços, ele é mais alto. Mas será que esses dados médios, né? Será que quando a gente olha esses dados médios, será que a gente consegue entender o que está acontecendo realmente dentro de quadra? Né? Será que expressa, né? A gente já viu ali naqueles dados médios de número de saltos que tem um desvio padrão ali muito grande, né? Então, isso parece nos dá uma dica, né? De que provavelmente entre essas posições que os atletas estão desempenhando em quadra, parece ter uma diferença, né? E é isso que a gente tentou também, de certa forma, responder com esse estudo. Lembrando lá, né, então, que a nossa quadra de voleibol, né, ela está ali dividida entre a zona de defesa e a zona de ataque. Aqui no meio, né, está a quadra, tá a rede, e no outro lado, né, e esses atletas, né, eles vão apresentar diferentes funções em quadra, né. Então, nós vamos ter lá o levantador, que vai ser o responsável pela armar as jogadas, né, para a situação de ataque. O central, que ele vai estar responsável por auxiliar nessa situação de bloqueio, o ponteiro, ou seja, o oposto, se ele tiver. O oposto, normalmente ele tem esse nome porque ele se posiciona de forma oposta ao levantador e ele é um dos responsáveis, um dos principais, talvez, jogadores no ataque, né, para as equipes de voleibol. Principalmente quando a gente pensa em ataques nessa zona de defesa aqui, né? Lembrando que o ataque na zona de defesa, ele pode sair, mas ele não pode... quem está na zona de defesa não pode executar o ataque na zona de ataque. Ele tem que executar na zona de defesa, ele pode, após o ataque, cair na zona de defesa, mas ele não pode executar o ataque na zona de ataque, tá? Ele tem que executar na zona de defesa. Então, o oposto... Ele marca muito pontos, né? Ele é muito importante nesses pontos, né? Nessa zona de defesa. Enquanto os ponteiros, né? O ponteiro passador, ele vai estar tanto ocupando uma posição aqui de rede, né? E ser um atacante, executando as portadas, auxiliando no bloqueio, quanto também receber, né? Então, ele é um atleta que ele tem que ter essas duas capacidades, né? Ser um bom receptor e ser um bom atacante. Normalmente, o central, que tem essa posição de auxiliar no bloqueio e também de estar armando as jogadas, ele, quando vai para a zona de defesa, normalmente é nessa situação que ele é substituído, então, pelo líbero.
todos esses dados que eu trouxe antes, o líbero é excluído, né? Porque como ele tem uma característica, né, em quadra de defesa, o salto para ele não é algo que vai ser que vai acontecer como um gesto esportivo para essa posição em quadra. E se nós colocássemos o líbero nessas nossas análises, provavelmente essas médias cairiam demais e não trariam dado fidedigno, né, dos atletas que estão jogando em situações de ataque, de levantador, né? Então, as demais posições. Por ele ter essa característica muito, muito específica de atuar somente na defesa. E aí aqui nos remete um pouquinho àquela situação que a gente vai pensar na individualidade biológica, né? Então, assim, os atletas são diferentes, eles executam posições em quadras diferentes, provavelmente características físicas deles levaram eles, né, a atuarem em posições diferentes em quadras, seja pela altura, seja pela agilidade. No caso de um líbero, que é um atleta mais baixo, né, a gente observa nitidamente, quando a gente vê um jogo de voleibol, quem é o líbero, né, porque ele é um anãozinho, né, diante daqueles gigantes. Então, as seleções naturais, né, que vão acontecendo quando a gente vai chegando lá no esporte de alto rendimento e que está relacionado também não só as capacidades físicas, mas essa individualidade biológica que vai ter relação com as capacidades físicas e também com características, né, de altura, peso corporal e assim por diante. Quando nós formos avaliar, então, né, essas diferentes número de saltos, né, a média do número de saltos realizado pelos jogadores de diferentes posições, aqui a gente tem o central, então, que é aquele jogador que atua ali no meio de rede, atuando normalmente em quase todas as situações de bloqueio, porque quando ele vai para o fundo da quadra, ele é substituído pelo líbero. Ele foi quem mais executou, né? Ele executou, em média, aqui 114, 115 saltos, né, em situações de jogos quanto em situações de treino. Seguido pelo levantador, que executou mais número de saltos em situações de jogos do que em situações de treino, e também pelo ponteiro 1, né, que deve ter atuado aqui, né, tem uma relação do jogo um pouco abaixo do levantador, mas sem muita diferença. E quando a gente coloca essa situação agrupada, porque não houve diferença entre jogos e treinos, né, se uniu os valores de jogos e treinos como um dado médio, o ponteiro, né, ele é até um pouquinho acima em número de execução do próprio levantador. O que nós esperávamos? Nós esperávamos que o levantador tivesse, né, o maior número de saltos realizados, juntamente com o central, que é, né, o que os estudos nos trazem aqui, né? Trazem o levantador aqui com um número de 119, uma média de 119 número de saltos realizados, e o central aqui com um pouco menos, né, mas também o segundo colocado, pode-se dizer dessa forma. Quando a gente foi pensar na altura, quando a gente foi analisar a questão das alturas, as alturas, né, nos mostraram, então, que o levantador e o central, né, o central apresentava as alturas baixas, né, o levantador e o central as alturas mais baixas, então eles executam o maior número de saltos, mas em alturas inferiores, quando a gente vai comparar aos atletas, os ponteiros e o levantador e o oposto, e aqui o oposto, então, foi o que apresentou as maiores alturas de saltos. Onde é que isso tudo vai se relacionar em relação à minha pesquisa, né? Então, assim, pô, Ana, tu estava estudando recuperação, né? Como é que tu vai me mostrar esses dados todos aqui de média, de número de saltos? Com esse estudo que a gente fez, a gente desmembrou, vamos dizer assim, a dissertação em dois grandes artigos, né? Um deles foi entender esses dados médios, esse comportamento médio da equipe. E ali no comportamento médio da equipe, mostrou não ter diferenças em nenhum dos parâmetros de recuperação em relação a desempenho de salto e a número de saltos. Quando a gente desmembrou por posição, a gente começou a observar, e isso eu vou trazer num outro tópico, que esse número de saltos realizados, essas diferentes alturas, então, atletas que realizam maior número de saltos, que realizam maiores alturas de saltos, apresentam comportamentos de recuperação um pouco aquém dos demais. Então,
Aqui a gente começa a entender as nuances, né? As particularidades e as individualidades. E por isso eu trago também da avaliação individual, né? Apesar de ser um esporte coletivo, aqui nos mostra a gama de diferenças que tu tem dentro de uma mesma quadra, né? Tanto em posição, né? E posição em quadra, e como cada uma dessas posições vão estar atuando de forma diferente nesse esporte coletivo, e que isso vai gerar diferentes números de saltos, diferentes situações de altura de salto, e que isso vai implicar em diferentes cargas externas, em diferentes cargas internas, né? E repercutir em diferentes recuperações, que por isso que é tão importante a gente estar atento e estar monitorando essas situações. Quando a gente foi buscar estudos, né, que comparassem esses dados com os nossos da literatura, nós não encontramos, né? Nós encontramos esse estudo de Paulick, que mostra também opostos e ponteiros, com as maiores alturas de saltos desempenhadas, e o estudo de Sattler, que não trouxe as outras posições, mas traz que os levantadores, então, apresentam as menores médias quando comparado com as outras posições em relação à altura dos saltos. E que atletas masculinos apresentam essas diferenças, enquanto atletas femininos não. E aí fica aquela questão, né? Eu fico pensando, poxa, mas se eu fosse, né? Então, assim, tudo que a gente mostrou ali, que essas diferentes posições em quadras vão repercutir em diferentes números de salto, diferentes alturas de salto, e esse estudo do Sattler, em 2015, traz que os atletas femininos, eles são muito semelhantes em relação às médias e alturas de saltos. Se eu fosse preparadora física, se eu fosse treinadora de uma equipe feminina, eu já me perguntaria, será que os meus atletas não têm diferença? Né? E eu tentaria buscar entender, porque assim, é um estudo, provavelmente ele pegou uma equipe, né, para estar chegando nesse dado, discutiu com a literatura outros achados, mas assim, é importante que a gente, né, busque entender, quando a gente está numa situação de prática, o que é a realidade da tua prática. De repente, na tua prática esportiva com o time feminino, tu pode ter, né, atletas que se diferenciem, que sejam, né? Então, entender essas diferenças que aqui parece não ter entre as atletas femininas, parece ser algo também interessante, tanto por uma questão de pesquisa, quanto por uma questão prática. Prof, eu acho que o país de análise também pode ajudar a mudar um pouco esses dados, né? Tipo, a gente tem uma variabilidade genética muito maior. Então, pode ser um dado também que pode ter interferido na pesquisa desse cara, né? Eu não sei, não decorei o nome dele, mas... né? Eu fico pensando que talvez no voleibol, numa questão de equipe, tu tem, às vezes, níveis técnicos das duas equipes muito semelhantes, muito parecidas, o que faz com que elas também apresentem níveis técnicos muito semelhantes, e pode ser o caso, né? Então, quando a gente diz que não tem diferença, a gente pensa que elas sejam aquém, mas talvez elas sejam todas acima da média, talvez todas saltem muito bem, né? E isso faça com que elas não se diferenciem tanto entre diferentes posições em quadra. Mas cada situação vai apresentar talvez uma realidade um pouco diferente. Claro, o meu objetivo de busca não foi tanto avaliar situações de jogadoras femininas, né? Então, como eu estava trabalhando com esporte masculino, a minha busca se deu mais voltada para jogadores masculinos e não femininos, para estar entendendo e buscando entender um pouco mais por que dessa resposta desse estudo do Paulick de 2015. Mas a gente poderia se questionar e poderia também, né, estar colocando numa situação prática se é realmente esse o comportamento como uma média, né, quando a gente vai falar de jogadoras do sexo feminino. Dando continuidade, então, a gente já viu que esses atletas eles têm que ter um alto desempenho de salto, grandes alturas, né, então, assim, não só no volume de salto, mas também na altura de salto. E para isso, então, o componente de treinamento desses atletas, ele é muito grande, né? Então, compõe-se tanto de treinamento de força e de resistência de força, os treinamentos pliométricos, visando, né, a melhorar a altura de desempenho de salto, aquele que a gente viu ali naquele teste lá proposto pelo BRL, de altura de alcance. Além disso, né, em fases competitivas, né, nós temos somados as competições,
e toda uma questão de treinos técnicos e táticos que também vão estar sendo aplicados também em volumes de salto. Treinos técnicos mais defensivos, menores volumes de salto, mas treinos técnicos de bloqueio, né, de ataque, vão exigir um pouquinho mais. E os treinos táticos, em geral, são situações de jogos simuladas, né, na qual se divide aquela equipe em 2 times e é um jogo, né, um jogo que é uma disputa tão acirrada como se fosse uma competição. Claro que aí tem sempre a intervenção do técnico, do preparador físico, fazendo pequenos ajustes, né, bem como eu consegui vivenciar lá na minha semana em Saquarema, lá da preparação física da Sub-19. Em média, né, esses jogadores de alto rendimento, eles vão treinar ali entre 5 e 6 dias por semana, então, normalmente de segunda a sábado, com um dia de recuperação, ou então, na Sub-19 é uma semana cheia, né, de segunda a sábado, com um dia de recuperação, e na semana seguinte, de segunda a quinta, com 3 dias de recuperação. Então, isso vai muito da logística do clube, né? Em média, 1 a 2 sessões de treino por dia e durações, né, de 90 a 120 minutos cada sessão de treino. Em situações da equipe na qual nós avaliamos ali no meu mestrado, que era uma equipe que estava disputando, né, jogos e treinos, tanto que a gente conseguiu avaliar, em situações, né, que eles tinham um jogo só por semana, lá no sábado, à tarde, à noite, eles iam ter 1 dia e meio de descanso após a situação do jogo e retornavam para o treino, então, nessa segunda-feira à tarde. E lá na quarta-feira, os demais dias treinavam 2 vezes por semana e na quarta-feira, novamente, um treino só no dia e um turno de descanso. Já em situações onde a equipe tinha 2 jogos por semana, após o jogo, um dia inteiro de descanso e já retornava aos treinos 2 vezes por semana, 2 turnos por dia e assim por diante, né, jogando 2 jogos por semana. O que eu trago um pouquinho disso, né, um pouco dessa rotina, né, para mostrar que vida de atleta é dura, né? Então, assim, esse atleta tem que realizar muitos números de saltos, altura de salto, e ele tem que treinar muito. Então, assim, né, é uma rotina dura, é uma rotina de volume de treinamento alto, e por isso se faz tão importante nessas formas de estar monitorando as cargas externas, né? Se o salto é um gesto esportivo, né, de maior incidência num atleta de voleibol, né, parece ser interessante tu estar de forma em tempo real, tá monitorando esses desempenhos e tá entendendo o volume de salto para que eu preserve, né, esse meu atleta e ajuste esses períodos de descanso, além de outras ferramentas que a gente vai estar conversando, né, no decorrer da disciplina, que vai estar me ajudando, tá, a entender esses períodos de recuperação e como que o meu atleta está se comportando. Por hoje é só. Muito obrigada a todos. Parabéns, Ananda. Muito legal. Queria só reforçar para os alunos que a ideia dos tópicos é fazer vocês também se sensibilizarem, assim, né? A Ananda, menos tempo, eu um pouquinho mais. A gente estava do lado aí de vocês, né? Eu falei isso no início da disciplina e lembrem disso, assim, de ter esses exemplos do que a Ananda fez, o caminho que ela fez, como, tipo, um exemplo lá também que dá para fazer, sabe? Para o aluno que tem interesse, às vezes falta até um ponto de vista, saber que pode se fazer algumas coisas dentro da universidade. Tá? Tem muito discurso eu digo assim, do que não dá para fazer, né? Lá nos Estados Unidos funciona tudo, aqui não funciona nada. Lá não sei onde funciona tudo, aqui não funciona nada. Ok, tá. Choramos, fizemos terapia de grupo. Agora, o que dá para fazer aqui? Vamos embora, né? A Ananda está mostrando ali um exemplo, né? Uma linha de pesquisa metendo a mão no esporte de alto nível, de dentro mesmo, né? Nada de fora, fazendo coisas diferentes mesmo, mexendo a realidade, assim, e num esporte que não é pouca coisa, né? É um exemplo da escola brasileira, né? E eu quis trazer isso, né? Porque apesar de não estar inserida tão dentro daquele esporte como nós temos o Biel, né? A gente é capaz de adquirir, né, esses conhecimentos, desde o conhecimento básico até conhecimentos um pouco mais avançados, e que isso é um cotidiano, né? Isso é uma inserção de volta ao estudo, né, que eu tive. E eu agora, nesse final de semana, acabei pegando um livro para ler do Stephen Hopkins, e ele traz uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é: seja corajoso, seja curioso, seja determinado, supere as possibilidades,
é possível, né? Então, eu acho que fecha bem isso que o Tarta falou, né? De que nós fomos da graduação, nós somos, né? Começamos na iniciação científica, descobrindo aquele mundo, ajudando os outros, metendo a mão numa coleta aqui, numa coleta lá, e aí, às vezes, aquele mundo que tu parecia tão distante, daqui a pouco tu está inserido e a gente é capaz, né? A gente é capaz de galgar os conhecimentos, de dar os passos, né? E de buscar. Muito legal, muito legal. Ananda, para terminar, como um prêmio para quem não ficou com a gente aqui, jura, né? Como se eu fosse muito organizado, né? Eu vou mandar para vocês um link, gente. Quem tiver interesse, eu sei que estão todo mundo na correria aí, devem ter coisas para fazer depois. Mas vou mandar um link aqui começou uma apresentação de um seminário sobre sensores de movimento, né, na Itália aqui, usando o Xsense, e está apresentando agora o Jorginho Storniolo, que é um cara que fez o mestrado com a gente também, depois foi fazer o doutorado na Itália, né? De novo, um outro estudante que nem vocês, que estava ali daqui a pouco, e agora está trabalhando com essa empresa de inovação junto com o Xsense, que é a empresa de sensores de movimento hoje mais badalado, assim, que usa roupa e aí tem análise de todo o corpo. E ele está mostrando um pouquinho dessa experiência dele com outros grupos internacionais, assim, de alto nível, né? Então, outro exemplo de outra coisa. Eu vou passar aqui o link para vocês, tá? Quem quiser assistir ali, tá liberado também. E é outro exemplo dessas coisas que a gente está dizendo com a Nanda, que se abre o mundo, né, para nós, né? É outro exemplo aí, né? Parabéns, Ananda. Muito legal a apresentação. Achei bem interessante. Mandei o link, tá, pessoal? Esse link curtinho ali. Aí quem tiver interesse. Está apresentando agora o Alex Moorhead, é um cara que fez doutorado com o Jorginho e ele fez mestrado em Colorado Springs, é um americano e foi nosso colega aqui em Milão, quando eu estava em 2015, 2016. A gente trabalhou junto no laboratório, né? Viramos amigos, assim, um cara muito legal e ficou na Itália e está trabalhando com o Jorginho nessa empresa aí. Eles estão mostrando. Daqui a pouco o Jorginho começa, né? Então vocês vão ver o inglês bom e depois o inglês nosso do Jorginho. Parabéns, Ananda. Legal. Então tá. É terça, pessoal?